Olá, tudo bem, pessoal? Estou passando a coleta de lixo aqui, então é um barulho meio excessivo. Vamos começar nossa aula de sociologia. Home office é isso, né? A gente é bastante home, né? E o office fica difícil. Mas, ó, essa aula de sociologia é sobre evolução e revolução, tá? É a nossa aula. Vou fazer aqui, ó. Uma planilha aqui com todas as aulas da semana. Aula número 8, página 31, tá? Aula número 8, página 31. Eu espero que você faça o resumo depois dessa aula, tá? 31 a 34, enfim. Da aula 8, Revolução e Evolução. Bom, para nos auxiliar, claro, né? Nós vamos colocar aqui uma apresentaçãozinha bem didática para que a gente possa ir seguindo, ó. Bom, evolução e revolução, né? Que diferença faz uma letrinha numa palavra, né? Olha lá. Antes de começar, evolução e revolução, vamos diferenciar. Evolução é uma transformação processual, não necessariamente progresso. Alguma coisa pode evoluir para a morte, né? O fulano teve, o câncer evoluiu, né? Até levar o indivíduo a óbito, evoluiu à morte, né? Então, a evolução nem sempre é algo que deve ser associado a progresso, a coisa boa. Revolução é mudança brusca, uma mudança radical, profunda, raiz, né? Que faz com que as coisas mudem de rumo. Você pode fazer uma revolução na sua vida, pode se tornar fitness, você pode começar a correr, você pode fazer yoga, você pode decidir não comer mais carne, ou, enfim, parar de beber. Você pode fazer uma revolução na sua vida. Pois bem, essa ideia de evolução e revolução, a ideia de evolução pode ser claramente encontrada na doutrina sociológica do início do século XX, final do século XIX, que fortemente influenciou a nossa república, o positivismo. O positivismo, a ideia professada por Augusto Comte, propunha que as coisas fossem evoluindo paulatinamente, né? Que a sociedade fosse evoluindo dentro de certos parâmetros aceitáveis por todos, sem que houvesse mudanças dramáticas. Tá? O ideal, então, do positivismo era garantir um conservadorismo, ou, se você preferir, uma modernização conservadora. Isso faz parte do arcabouço dos nossos positivistas, depois dos tenentistas, do próprio Vargas, uma modernização controlada pela elite. Tá? Inclusive, o lema dos positivistas estava aqui, ó, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Tiraram o amor e na nossa bandeira ficou a ordem e o progresso. Ordem quer dizer as coisas acontecerem de uma determinada forma. Ordem é esse sentido. Né? A palavra ordem para Augusto Comte é esse sentido aí. As coisas irem acontecendo dentro daquilo que se espera, passo a passo, sem uma mudança brusca. Tá? Isso significa que, numa tentativa revolucionária, essa ordem seria quebrada. Isso não era desejável. Tá? As revoluções, por seu lado, trazem mudanças radicais nas relações de caráter político, ó, né? Então você vai substituir e efetuar profundas mudanças nas relações de poder. Por exemplo, quando você dá um golpe de Estado, né, que visa apenas mudar os governantes. Já uma revolta é quando a população decide pegar em armas contra um determinado sistema político. Tá? No entanto, a palavra revolução ela se presta a várias interpretações conforme quem analisa. Né? Vejamos, por exemplo, quando você considera os princípios de legalidade, fazer as coisas dentro da lei, e legitimidade, fazer aquilo que é necessário fazer, que é legítimo fazer, você tem essas duas coisas diferentes acontecendo. Vamos ver aqui. Ó.
Começando então, legalidade. Eu estou agindo dentro da lei. Eu segui o rito processual. Houve, por exemplo, um julgamento e esse julgamento decidiu pelo impeachment do governo Collor de Mello em 90, da presidenta Dilma em 2016. Foi tudo feito dentro da legalidade, objetivamente dentro da lei. Todo o rito processual foi seguido, que está previsto na Constituição. Agora, legitimidade é um negócio mais subjetivo. Aí vem a discussão que eu não vou entrar. Ah, foi golpe. Ah, não foi golpe. Ah, ela foi deposta porque é mulher. Ah, ela foi deposta. Ah, não, ela tinha que ser deposta mesmo, porque é uma péssima governança. Enfim, que ela roubou, o PT roubou, enfim. Né, ela deu uma pedalada. Tá? A legitimidade ela pode ser subjetiva, mas a legalidade não. Tá? Então, refere-se ao apoio concedido pelo povo ao sistema político que confere ao dirigente o direito moral de governar. Será que Collor, será que Dilma estavam com o compromisso de governar em nome do povo? Bacana, ok, bem resolvido? Talvez não. Né? Isso é muito medido pelo índice de apoio que o governo tem. Né? Eu me lembro que em 2016 a Dilma acho que estava com 12%, né, de apoio na época do governo do impeachment. Quer dizer, eu não sei se aí você pode discutir, isso foi manobrado, não foi? Outra discussão que nós não vamos entrar. Bom, bom, o AI-5, o ato institucional número 5, que colocou aí e deu autorização para o governo militar descer o cacete em quem eles achassem que fosse comunista, era ilegítimo. Tá? Da mesma forma, os privilégios políticos, auxílio paletó, auxílio não sei o quê, né? É também ilegítimo, ele não corresponde ao compromisso moral da governança. Né? Bem, violência. Ó. Quanto mais legítimo for um sistema, menos violência formal ou não ele usa. Quanto maior a legitimidade, menor a violência. Tá? Agora, quanto menor o consenso, quer dizer, quanto maior a divisão, maior a utilização da violência. Tá? Então, vamos pôr tropas na rua, vamos isso, vamos aquilo. Né? Então, há essa ideia da violência de Estado que depende da legitimidade do consenso, né? Do apoio ao sistema. Violência revolucionária, segundo alguns, é uma violência legítima, porque a elite, que aí está, nunca entregará o poder, né, pacificamente ou através de eleições. Então, na opinião de alguns, vamos dar até a cor da tinta aqui. Na opinião de alguns, a violência revolucionária ela é legítima. Os revolucionários querem então garantir a violência para conseguir maior participação política. Já os grupos que estão no poder acabam utilizando aí as forças armadas, a polícia, para reprimir os opositores, tá bom? Isso gera então o conflito civil, né? Que nós temos de um lado a garantia da lei da ordem, o GLO, e de outro lado as tentativas de tomada de poder. Tá? E quem vai levar a melhor nesse conflito, né, depende da simetria ou da assimetria de forças, é que vai determinar o resultado. Algumas revoluções, né, muito fortes que aconteceram aí ao longo do século XX foram as revoluções socialistas, tá? Ó, como a que aconteceu, por exemplo, em Cuba, como que aconteceu lá na China, na ex-União Soviética. Né? Teoricamente, elas deveriam ter produzido a substituição do capitalismo, uma transformação radical na sociedade, um novo modo socialista de fazer as coisas e uma nova sociedade que ia gerar um novo homem socialista. Mas o que se viu não foi bem isso. Né? A gente vai ver o que aconteceu foi o capitalismo de Estado, né? O surgimento de uma burocracia que se apropriou desse Estado, né? Talvez a traição desses ideais revolucionários, né? Que acabaram
se transformando em ditaduras e às vezes ditaduras sangrentas. Tá? Bom, o proletariado mandando, quer dizer, a ditadura da maioria sobre a minoria, uma aliança entre as classes produtivas, né, os operários e os camponeses, o fim da propriedade privada, do lucro e da exploração, a planificação econômica e uma mudança cultural voltada para os valores da maioria. Aqui alguns exemplos, né? Isso aqui, ó. O Brasil é verde e amarelo, abaixo a foice e o martelo, né? Revolução Russa, Revolução Cubana, né? E o anarquismo e tal. Só que, no final das contas, o que nós acabamos vendo nas revoluções socialistas foi mais isso aqui, né? O monopartidarismo, tá? Ditaduras, tirania, certo? No aspecto econômico, liberdade, desabastecimento e pobreza, fim das liberdades civis, uma sociedade de vigilância, né? Por que fracassou, né? 5 motivos para o fracasso, tá? Primeiro, você não pode levar o mais pobre a se tornar rico tirando riqueza do rico, né? Você não pode fazer com que o pobre fique menos pobre tirando do rico. Segundo, se cada um recebe sem ter que trabalhar, alguém trabalha e não recebe. Terceiro, o governo não consegue dar tudo que a pessoa precisa sem tomar de outro. Ao contrário do conhecimento, é impossível multiplicar a riqueza tentando dividir, né? A riqueza é finita, certo? E, finalmente, quando metade da população entende a ideia que não precisa trabalhar, pois a outra metade irá sustentá-la, e quando essa metade que trabalha entende que não vale mais a pena trabalhar para outra, chegamos ao fim de uma nação, ninguém mais trabalha. Para que eu vou trabalhar se o outro não trabalha? Né? E aí só a força, só a violência, só a militarização. Né? Coreia do Norte é um grande exemplo, né? De miséria, de pobreza, de controle. Os cubanos que tentam de qualquer maneira fugir de Cuba, né? Os balseiros que se agarram em qualquer coisa que flutue para tentar escapar de Cuba. Tá? Assim, para que haja uma revolução, tem mais ou menos uma cartilha. Tá bom? Primeiro, uma revolução deve ser longamente amadurecida, né? Certo? Uma sucessão de tensões tem que ir sendo acumulada, né? O processo precisa ir seguindo a partir de certas condições mínimas. Ó, a figura do revolucionário profissional, do Lenin. Dificuldades econômicas para a maioria. Disposição para reagir. Aqui, ó, uma vanguarda organizada, que seria o partido, né? O revolucionário profissional, revolucionário 24 horas por dia, e uma cisão na elite. A partir desses processos, você consegue desencadear a revolução. Quanto a Marx, ele nos diz o seguinte: a revolução e a luta de classes e a troca da produção é que move a história, né? A locomotiva da história, tá? E é o que promove as grandes e as pequenas transformações no mundo, né? Aí coloquei para a gente ver algumas coisinhas aqui de revolução para a gente pensar, né? Coloquei aqui a Revolução Francesa, né? Aqui os escoceses contra os ingleses, os franceses em 1848, o Lenin com a bandeira da Rússia atrás, a Revolução Paulista de 1932. Tá? Essas, então, são aí as nossas anotações que eu gostaria que você visse a respeito de evolução e revolução para a sociologia. Não se esqueça de fazer os exercícios todos aí que tem, né, no início da aula, tá? Mande para mim por WhatsApp, mande por e-mail, né? Tire suas dúvidas que eu estou sempre à disposição. Faço o resumo da aula hoje.